É impressionante como eu tenho visto igrejas bem pequeninas, não se assustem com o tamanho. Você olha assim, puxa, mas aqui não tem nem 50 cadeiras. Meu irmão, o que vocês são capazes de fazer, vocês não têm noção. Amém. Eu conheço igrejas bem pequeninas, que elas são um farol da glória do Senhor para outras nações, assim. Como é que é possível isso? É possível, por causa da visão missionária que Deus nos deu. Então o pastor Ricardo, ele funda a Editora Fiel, ele foi como missionário para o Brasil, na região da Amazônia. Além dos brasileiros que aqui estão, quem conhece o Brasil aqui? Os irmãos já estiveram lá, as irmãs? Bom, já ouviram falar que a região amazônica aqui é um mundo, né? E o pastor Ricardo então vai para lá para fundar uma igreja. Ele fundou uma igreja numa cidade chamada Manicoré. Eu não faço a menor ideia de onde é isso. Não sei quantos dias de barco para ir para a capital. Não tem outro meio no seu barco e tal. Lá ele funda uma igreja num lugar onde nem a igreja católica queria estar. Só que aí ele vem, ele funda, e aí vem a pressão, opressão, aí a igreja católica se desperta e tal. O pastor Ricardo tem uma história interessante de ouvir ruídos do lado de fora da casa dele, morte aos protestantes. Pessoas com instrumentos nas mãos, que ele falou, agora a nossa vida ficou, né? Mas graças a Deus nada de mal aconteceu a ele. Ele funda a igreja, ele funda a Editora Fiel por uma necessidade específica. Irmãos, nós conhecemos a Deus, amém? Amém. Nós conhecemos as Escrituras, amém? Amém. A pergunta é, quanto? A possibilidade de conhecer a Deus, irmãos, assim, a possibilidade de conhecer a Deus assim, a possibilidade de conhecer a Deus de forma nenhuma, a possibilidade de fazer parte de uma igreja durante 20, 30 anos da sua vida e não saber quem é o Deus das Escrituras. Então a nossa luta foi essa, a nossa visão é essa. Ok, nós conhecemos a Deus. Nós precisamos conhecer mais o Senhor. O conselho bíblico é: conheça o Senhor e prossiga nessa jornada, nessa senda, não pare. Porque, irmãos, o Senhor, Ele é maior do que a nossa capacidade de entendê-lo. Nunca, ninguém na face da terra vai chegar num ponto e vai dizer, cheguei, eu conheço o Senhor, eu e Ele, ó, estamos aqui ao mesmo nível. Nunca, irmãos, nunca. Então a jornada é grande, vamos caminhar? Vamos? Amém. Vamos fazer isso. Então aí o Senhor tem usado de recursos, artifícios, okay, que nos ajudam nisto. Isso é uma bênção, irmãos, para nós. Há muitos anos atrás, há séculos atrás, os reformadores e aqueles estudiosos da Bíblia não tinham outro instrumento a não ser as Escrituras. Hoje nós temos livros. E Deus tem usado pessoas que são bem capazes, que têm uma boa mente, que conseguem extrair das Escrituras conselhos, estudos, que nos ajudam a conhecer melhor as Escrituras. Irmãos, é assim o ministério de Deus. Eu não consigo colocar em xeque isto, foi a vontade dele. A uns Ele deu mais capacidade para instruir os outros. Louvado seja o Senhor por isso, vamos aproveitar os recursos que Ele nos deu. Então nós temos editado livros, além das conferências teológicas que organizamos anualmente em Lisboa, onde o pastor Alex lá está. Amém. O pastor Alex tem sido alvo de um dos programas nossos, que é o Ministério Adote um Pastor. Há outros ministérios de formação online, nós temos o CFL, que é o Curso Fiel de Liderança. O nosso site na internet é um portal de material gratuito para a sua edificação. Todo o material que está lá no portal do Ministério Fiel é de graça. Enfim, nós temos batalhado, irmãos, pela fé que foi entregue aos santos, conforme Judas escreve na sua carta. Eu trouxe comigo aqui, Alex, livros que você não viu ainda. Aliás, eu acabei de vê-los. Eles acabaram de chegar na nossa casa agora. Ontem chegou um carregamento lá. E eu queria passar para os irmãos. Isto é mais ou menos o que nós fazemos. Esses são 6 lançamentos, né, dos livros que temos agora. Alguém aqui já ouviu falar em Jonathan Edwards? Com certeza. Jonathan Edwards foi um dos teólogos mais influentes dos Estados Unidos em todos os tempos. Irmãos, a maior parte dos maiores teólogos que nós temos na história foi influenciada pela obra de Jonathan Edwards. Isso aqui, por exemplo, isto é século XVII, tá bem? Século XVIII, peço desculpas. Esse, por exemplo, é um estudo dele. Ele escreveu sobre 1 Coríntios 13, esse livrinho aqui. Coisa simples, né? Olha, leitura rápida,
Um estudo sobre o amor verdadeiro. Aqui é a caridade e seus frutos. Caridade é a palavra que era usada na época para amor, né? Então, quer conhecer bem o capítulo 13 de 1 Coríntios? Está aqui, é um bom guia de estudos, escrito no século XVIII. É interessante. Então, Jonathan Edwards escreveu isso. E sobre Jonathan Edwards, há esse escrito por George Matheson. Esse livro foi premiado por uma academia muito famosa, muito creditada nos Estados Unidos. A breve vida de Jonathan Edwards. Esse é o detalhe. Ele viveu muito pouco, morreu muito cedo. Mas foi impressionante a produção literária deste homem. Então, se quiser conhecer melhor a vida de Jonathan Edwards, está aqui um bom guia de estudos. 3 livros para mulheres, especificamente para mulheres. A Elise Fitzpatrick escreveu este livro, Vencendo Medos e Ansiedades. Substitua seus medos pela paz de Deus. Eu não percebo quais são os medos que as mulheres têm, mas você que é mulher deve perceber, ok? É um livro específico para mulheres. Irmãos, eu tenho uma noção do que é isso. Nós temos um outro livro que a Martha Pierce escreveu, Mulheres em Apuros. Tem problemas que só as mulheres entendem, Alex, a gente não vai chegar lá, tá bem? Então, um livro para mulheres vencendo medos e ansiedades. Gloria Furman escreveu um livro para quem é mãe, Sem Tempo para Deus. Tem aqui a foto de uma mãe com um iPad na mão, uma panela, um bebê, um telefone, está cheio de coisas. E a pergunta aqui atrás é, a maternidade lhe rouba o tempo com Deus? É muito normal, irmãos, que uma mãe, ela se sinta ali atarefada e às vezes estressada por não ter mais aquele tempo que ela gostaria de ter. Há casos de mães que passam a ter uma certa, como é que eu diria, uma certa rejeição da maternidade, porque ela não faz mais o que fazia antes. Mas elas precisam entender que isso é um ministério glorioso de Deus para a vida delas. Existem mulheres que anseiam por isso e não tem, sofrem por causa disso. Então, se Deus manda, amém, seja grata ao Senhor e aprenda como fazer. Então, a Gloria Furman, ela ajuda as mulheres nessa fase da vida, com crianças e maternidade, etc. A Jan Wilken escreveu esse aqui é mais um guia de estudos do que um livro. Mulheres da Palavra. Como estudar a Bíblia com a nossa mente e coração. É específico para mulheres, ok? Ela como mulher que ela atinge o coração da mulher nesse sentido. Muitas mulheres querem conhecer melhor o Senhor, mas como? Vamos abrir a Bíblia? Vamos. Mas se tiver um guia como esse, isso já ajuda. Mulheres da Palavra. Esse aqui é o Tabit, eu estive com o Tabit em maio. O Tabit é um pastor, não sei se é sudanês, enfim, um homem desse tamanho. Vive nos Estados Unidos há muito tempo. Ele é membro da Capitol Hill, a igreja do Mark Dever, que escreveu o 9 Marcos, uma igreja saudável, líder do ministério lá também. Tabit escreveu este livro, O Evangelho para Muçulmanos. Como compartilhar o Evangelho para muçulmanos. Agora, a coisa que eu percebi na leitura desse livro, ainda aqui no overview rápido, é como pregar o Evangelho para descrentes. Agora, ele, como é um ex-muçulmano, ele tem experiência no que fala aqui. É muito interessante essa literatura. Isso aqui é só uma amostra, nós temos 190 títulos no nosso catálogo. Temos um site, uma loja, editorafiel.pt, os irmãos também podem